li até em motivo também do tema, vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Paulo. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, eu queria pedir agora para a Cida fazer para a gente a oração de abertura. Cida, pode ser? Está me ouvindo, Mauro? Vamos, nesse momento, pensar no nosso Mestre Jesus, pedir a sua luz para essa noite, pedir também que estejamos todos intuídos com o melhor dos nossos sentimentos, para que possamos absorver as palavras que o nosso palestrante trouxe para nós. Pedimos também à espiritualidade que acolhe todas as pessoas que estão aqui presentes na palestra e também os familiares que estão em casa, lhes concedendo muita paz e muita serenidade. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Sérgio, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A palavra é sua e nós não temos, assim, uma limitação de tempo, tá? Então, você fica à vontade. Não, até meia-noite já acabou, tá tranquilo. Eu consigo compartilhar os slides? Eu acho que quem está como host tem que me autorizar aqui. Eu autorizei até agora, pode compartilhar. Beleza. Muito bem, estão vendo aí? Sim. Estamos. Tá bom. Gente, obrigado pela oportunidade, pelo convite aí da Cida. É um prazer estar aqui. Mauro, Gilberto, meu amigo, querido, muito tempo que eu não te vejo. Esse centro, essa casa, né? Minha mãe gosta demais, inclusive está aqui assistindo. Então, se ela gosta, eu também gosto. É um prazer enorme estar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, que a gente sabe, como o Mauro colocou, parece simples, a questão do silêncio, mas realmente não é. E tem uma passagem que eu acho que é fantástica, que tem uma passagem que eu acho que é fantástica, que está no livro Paulo e Estevão, que sem dúvida nenhuma é o melhor livro, né, do Chico Xavier. E, né, o próprio Chico, ele coloca esse fato como talvez o mais importante na construção do cristianismo. Existia uma época em que Paulo, né, já convertido, ele lutava contra a
os judeus queriam influenciar o cristianismo, né? A judaização do cristianismo. Então, queria que os novos convertidos fizessem as cirurgias, que fizessem alguns rituais que os judeus exerciam, e aquilo foi tomando uma proporção enorme, né? E a ponto de um dia, na igreja que Paulo coordenava, estavam presentes lá Tiago Menor, que era o mais judaizante de todos os apóstolos do Cristo, Pedro, que era tido como chefe da igreja realmente, né? Não era uma força de expressão, e Paulo, com a sua personalidade muito marcante, mas às vezes muito dura e enfática. E eles debateram durante longo tempo e queriam que Pedro resolvesse essa questão. O cristianismo seguiria por um caminho judaico ou seria independente, né? E Pedro então guardou o silêncio. E a humildade de Pedro em não opinar, não entrar nessa questão, ela tocou o coração de todos ali e acalmou os ânimos daquilo que poderia ter sido a primeira cisão importante, divisão entre os apóstolos, e foi resolvido com um silêncio. Então eu começo essa palestra, o Mauro leu um texto lindo aí de Paulo, e eu começo com essa lembrança aí também do silêncio de Pedro. Eckhart Tolle é um autor maravilhoso, ele nos fala no livro O Poder do Silêncio, né, que a calma é nossa natureza essencial. Então, o que é a calma? É o espaço interior ou consciência onde as palavras desta página são assimiladas e se transformam em pensamentos. Então, nós lutamos contra isso o dia todo. Nós estamos sempre ansiosos, preocupados, cabeça cheia. Existem mães e pais que chegam a falar, né, comentar, nossa, mas aquele menino é calmo demais, é parado demais. Então, olha que contrassenso, né? E a gente, muitas vezes, já na vida adulta, a gente vai atrás de terapia para aprender a acalmar a mente, para aprender a ficar mais calmo, porque a mente não consegue parar, né? Se todos nós lembrarmos de algum dia lá para trás que a gente conseguiu ficar calmo o dia todo, a gente vai perceber, né, como isso foi diferente para a gente. Um exemplo clássico disso é a diferença que existe quando a gente vai dormir calmo e quando a gente vai dormir nervoso. Como isso faz diferença na qualidade do sono, nos locais que a gente frequenta no desdobramento natural do sono, né? Quando nós adormecemos profundamente, e isso só é possível estando nesse estado de calma mental, nós tomamos o inconsciente e nos restauramos. Então é importante esse preparo, né? Mas o que a maioria de nós faz antes de dormir? Celular. É o momento que a gente tem para ler, e na maioria das vezes ler coisa ruim, é pandemia, é vacina, é roubo, é corrupção, é problema. Como é que a gente vai acalmar a nossa mente para estar em contato com os mentores se a gente não silencia essa mente? Então, estar em estado de calma mental, ele deve ser um grande objetivo em nossas vidas. Quando a gente encontra esse espaço de descanso mental, a vida flui muito mais tranquilamente. O grande problema é que quando a gente perde a calma interior, a gente perde o contato com o conosco mesmos, né? A nossa essência. Essa essência verdadeira, que é esse presente divino que nos iguala, nós nos igualamos na essência verdadeira, espiritual. Nós somos diferentes na aparência física, mas na essência espiritual a gente se iguala. E a gente não consegue tocar essa essência na agitação do mundo de sensação. Enquanto o nosso foco estiver no exterior,
a gente está afastado de nós mesmos. É quase que uma fuga consciente. E aí, a nossa forma de falar, em especial, talvez seja o nosso sentido mais desperdiçado. Raramente a gente encontra pessoas que só falam o que devem falar. Ou falam demais e desnecessariamente, ou são muito calados. Esse meio termo entre o falar e o escutar, ele é raro. Rubem Alves, né, esse grande educador, ele nos fala que todos fazemos curso de oratória, mas ninguém quer saber da escutatória. Ele inventou esse termo, né? Quando eu escuto de verdade, eu deixo que as questões do outro reverberem no meu interior. É por isso que nunca prestamos atenção verdadeira nas palavras do outro. Na maioria das vezes a gente se fecha, talvez de forma inconsciente, mas com um objetivo: a gente não quer ser mexido. E não queremos entrar em contato conosco, né? Se voltar sempre para esse nosso interior, para o interior de nós mesmos, através da meditação, da oração, nos traz a tranquilidade que buscamos. Mas o entendimento importante em relação a isso é que isso pode acontecer de várias maneiras. Muitas vezes eu já escutei críticas dentro de casas espíritas a orações decoradas. Todos nós sabemos que o espiritismo, ele nos diz que a gente deve buscar a Deus com a naturalidade que existe nos nossos corações. Mas, por exemplo, o terço, o cantar mantras, é o repetir algo incessantemente, é somente uma ferramenta a mais que a gente pode utilizar na busca pelo estado de calma mental. Então, antes da gente criticar quem faz isso, a gente devia entender o ensinamento milenar que está por trás disso. Eu não sei se alguém aqui, espírita, já teve a oportunidade de rezar o terço. É muito interessante, eu fiz isso poucas vezes na vida, mas é muito interessante. Você vai entrando num estado quase de auto-hipnose e você consegue mesmo se afastar um pouquinho dos 5 sentidos, né? Vitor Hugo, grande mestre, né? E esse poeta maravilhoso, ele nos diz que essa seguinte frase aqui, ó: diz, fala, exclama, cada um consigo mesmo, sem que haja quebrado o silêncio exterior. Há um grande tumulto, tudo fala em nós, exceto a boca. As realidades da alma, por não serem visíveis e palpáveis, nem por isso deixam de ser também realidades. É exatamente disso que eu estou falando. Essa busca por essa calma mental, ele deve ser o objetivo. Não é o estar calado fisicamente, mas a mente está louca, pulando de galho em galho, de um assunto para o outro, e na maioria das vezes voltando nos mesmos assuntos e nas mesmas preocupações. A verdadeira inteligência, ela atua silenciosamente. A gente tem um péssimo hábito de achar que a nossa mente atua melhor quando funciona sem parar. Existe um caso muito interessante que quem viu esse documentário do Bill Gates no Netflix, ele conta lá que ele estava numa reunião com Warren Buffett, né? São 2 bilionários, na época só o Warren Buffett ele já era bilionário, e ele era um ídolo do Bill Gates, o Bill Gates muito novo. Conheceu e se tornaram amigos de uma vida inteira, mas lá no comecinho, eles estavam num programa de televisão e o Bill Gates com agenda eletrônica, computador, secretária, cronometrando cada minuto da vida dele, e o Warren Buffett abre a agenda ali do lado dele, tinha na semana inteira 2 reuniões marcadas. E ele perguntou, mas como é que você consegue isso? Que hora que você está ganhando dinheiro? Ele falou, não, chamava ele de Bill, né? Bill, você precisa mudar a sua forma de pensar. É justamente abrindo a sua agenda e apresentando tempo livre dentro dela que você vai conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer as coisas, né? E esse é um ensinamento muito interessante.
A gente muitas vezes é medido por essa produtividade. O fulano é muito bom, ele trabalha 14, 16 horas, mas será que isso é verdadeiramente o melhor caminho? Em alguns países, eles estão testando agora a semana de 4 dias. E a produtividade, pasmem, não diminuiu. No lugar de trabalhar de segunda a sexta, a pessoa trabalha de segunda a quinta. E a produtividade mensal continua a mesma. Então, alguns paradigmas podem ser que se modifiquem, né? Só que a grande questão é que conhecer o silêncio não é fácil. Mesmo se a gente pensa naquelas ordens monastéricas contemplativas, né, onde as pessoas passam horas em silêncio, demoram-se anos até que o discípulo se decida a conhecer o silêncio verdadeiramente. Mais uma vez, o grande mestre, né, Vitor Hugo, ele diz que quando o silêncio não é silêncio, é uma grande mentira. Somente quando o meu interior está organizado é que eu consigo conhecer o silêncio. E uma vez que eu entro em contato com isso, uma necessidade visceral de manter essa ordem nasce em mim. Albert Einstein, a pessoa que mais usou o intelecto, paradoxalmente, resolvia os seus problemas no sono. Ele tinha esse hábito. Ao invés de passar, de varar a noite trabalhando, e trabalho, a mente funcionando, e olha que a mente dele era brilhante, o que ele fazia? Ia dormir. E ele acordava com a resposta para os seus problemas. Muitas vezes isso aconteceu. E a gente, com a inteligência muito menor do que a do Einstein, a gente quer resolver as coisas pensando sem parar. Nosso mestre Vitor Hugo, ele fala o seguinte, né? A música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Vamos pensar nessa frase. A sabedoria, ela vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior. Nós todos sabemos que o sábio, ele sabe que ignora, então ele se despreocupa. Olha que bacana isso. A sabedoria inata, ela vem de tudo que a gente já adquiriu em outras existências, mas se não tocamos nossa essência interior novamente, como é que a gente pode espargir sabedoria ao redor de nós? Nós vamos permanecer sempre na superficialidade da vida. E todos nós que aqui já fomos beneficiados pela sabedoria alheia, né? Todos nós já fomos tocados por pessoas, né? Eu tenho um problema e de repente alguém diz uma coisa e aquilo me toca profundamente e muda toda a minha vida. Então é importante que a gente se coloque na posição de também espargir sabedoria. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente está conectado com o nosso eu verdadeiro, né? Lá dentro do nosso ser, essa essência espiritual, esse é o ponto que a gente quer tocar. Essa figura aqui do cérebro, ela nos mostra a nossa atividade cerebral, né? E isso ilustra bem o que eu quero falar. Quando eu me envolvo somente com os meus problemas e ansiedade, eu não dou tempo para essa energia que está ali no córtex cerebral a 1000 por hora, para ela acessar áreas profundas do cérebro, onde ela vai fazer associação de pensamento, gerar sentimentos, impressões, memórias. Quem se acostuma a esse ritmo maluco de vida, normalmente, com o cansaço, com o passar do tempo, começa a queixar disso, de falta de memória, de perda de energia. Veja, a área cerebral funciona à base da eletricidade, ela precisa funcionar e desligar. Nós precisamos de momentos onde essa energia se aprofunda dentro da estrutura cerebral, física e astral. Porque senão a minha energia ela vai ficar presa somente nos 5 sentidos físicos. Eu não consigo acessar o que está gravado nos meus corpos sutis, inclusive a minha sabedoria inata. Todos aqui já vivenciaram momentos onde
parecia que não tinha saído algum problema e, de repente, quando a gente consegue se desligar do problema, a resposta vem. Isso quer dizer simplesmente que eu consegui acessar o meu interior e permitir que a minha sabedoria interna se manifestasse. Nós passamos muitas vidas para trás aí, ralando duro para conseguir evoluir, e hoje a gente desperdiça muito dessa evolução, porque a gente não se permite acessar essa energia que está lá no passado. Então, a maioria das pessoas, ela passa a vida aprisionada nos limites do próprio pensamento. O tempo inteiro envolvido com milhares de pensamentos que se repetem dia após dia, anos após anos. Os mesmos pensamentos. Então, algumas linhas filosóficas, né, e dentro do próprio doutrina espírita, com o complemento que Chico Xavier trouxe para Kardec, a gente sabe que a consciência ela se manifesta em diversos planos. Não só no físico, mas também no plano etérico ou vital, no plano mental, né, dos pensamentos, no plano búdico da intuição, no plano sublime ou espiritual, o nome que você queira dar, não interessa. Se nos restringirmos a nossa mente consciente, que responde somente por 2% da nossa capacidade, nós nos limitamos demais. Mas isso é sempre uma escolha. Eu posso escolher ser assim. Mas talvez nós temos o conhecimento espírita nos apoiando nisso, a gente possa permitir esse acesso a um imenso arquivo de coisas já fixadas nas nossas vivências anteriores, né? E que hoje chega para a gente na forma de intuição, o que a gente chama de comunicação não verbal, seja essa intuição que vem de outros seres espirituais ou do nosso próprio interior, né? E um passo muito importante para que a gente possa conseguir isso é não levar os nossos pensamentos tão a sério. Nós não estamos com essa bola toda, né? A maioria dos nossos pensamentos, além de repetitivos, eles não servem para absolutamente nada. Mas vivemos como se a nossa opinião fosse a mais importante de todas. Na religião, na política, no trabalho. E aí a palavra que vem é relaxe. Desconstrua o que você acredita para abrir espaço para as intuições. Os hindus, eles têm esse conceito de que é preciso você conhecer ao máximo como as coisas acontecem e depois abrir mão daquele conhecimento. Desapegar. Às vezes a gente vai construindo ao longo da nossa vida uma estrutura mental onde a gente funciona. Vamos usar como exemplo o próprio espiritismo e de repente você não consegue fazer mais nada que não seja dentro daquela estrutura que ficou fechada, porque te traz conforto, te traz segurança. Desconstrua. Vai estudar outras coisas. Abre a mente para aquilo que te incomoda. É importante isso. A nossa mente repete a mesma crença 24 horas por dia. Então, de repente, para um pouco, relaxa, respira, abre mão do que você acredita. É difícil isso, hein? Se recolha em silêncio e peça a intuição espiritual. Imagina que você tem um problema. Você tem duas alternativas assim bem claras. Continuar pensando e fazendo as mesmas coisas e esperando um resultado diferente, ou entender que existem seres maravilhosos ao nosso lado, prontos para nos ajudar, e a única coisa que precisa ser feito é me recolher em silêncio, para poder entrar em contato com eles. Veja, a escolha é sempre nossa, para onde é que a gente vai. Muitas vezes, quando a gente pensa, isso é um conceito muito interessante do Trigueirinho, ele fala que quando a gente pensa, fragmentamos a realidade. Então, nós somos algumas dezenas de pessoas aqui no Zoom. É uma realidade. A maioria das pessoas está atenta. É uma realidade.
O que cada um vai fazer com que escuta, aí eu não tenho ideia mais. A realidade se fragmenta. Se eu começar a achar isso ou aquilo, eu fragmentei essa realidade. Estou criando uma realidade paralela. Então, muito importante nesse processo é aceitar a realidade como ela é, porque isso torna a minha vida mais feliz. Não crie verdades paralelas. Não coloque peso para as outras pessoas que convivem com você. Na minha casa, meu filho tem que ser assim, assado, minha filha, minha mulher, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não, ninguém tem que nada. Essas são realidades que a gente vai criando na nossa mente. Nós idealizamos pessoas, trabalhos, situações, coisas financeiras, coisas emocionais, mas isso está tudo dentro da nossa cabeça. Se a gente conseguir desapegar dessas coisas, entendendo que isso não é abrir mão. Muita gente acha que é aquela frase, quando a gente ama, liberta, não é que você está abrindo mão da pessoa, não é isso, ou de uma situação, ou de uma profissão, ou de um trabalho. É você simplesmente entender que você não está no controle. Não é uma guerra de quem é mais perfeito. Nosso grande problema é, a cada momento, ser o melhor que eu posso naquela situação. Isso sim é um caminho bacana. E não acertar sempre. Isso não existe. Nosso próximo passo que a gente precisa dar enquanto humanidade é transcender o nosso pensamento. Se a gente conseguir silenciar a nossa mente a ponto de observar os nossos pensamentos, nós vamos começar a perceber as incoerências, os absurdos e a necessidade de mudança, de transmutação que cada pequeno ato nosso pede. Se não há dentro do nosso dia a dia momentos onde nós nos tornamos observadores de nós mesmos, a gente fica repetindo o mesmo padrão e se achando o máximo. Então é preciso ter essa crítica interessante, né? Você não encontra paz reorganizando a sua vida. Então, o santo e o pecador, eles passam pelo mesmo problema, mas reagem de formas diferentes. Nós nunca deixaremos de ter problema. Então, focar no problema não é a saída. Veja, aí eu estou só voltando no ciclo do pensar sem parar. Nosso foco deve estar em descobrir o nosso nível mais profundo. Lá é que vão estar essas respostas. É esse lugar mais profundo, que não está no passado, que não está no futuro, só pode estar aqui e agora. É só nesse momento que a gente pode fazer isso. E a gente não consegue acessar o nosso presente sem silêncio na mente. Olha que coisa interessante. O pensar sem parar é fuga do presente. E quando eu estou pensando sem parar, eu estou conectado lá atrás, no passado. Pensando sem parar nesse passado para tentar consertar um futuro que não chegou. E quando eu silencio a minha mente, a única coisa que eu consigo vivenciar é o aqui e o agora. Eu atendi no consultório hoje, por coincidência, um paciente antigo, né, desses que já viraram amigo, e ele me falando que ele está em terapia porque ele passa 3, 4 dias na vida dele sem problema, ele tem taquicardia. Ele acostumou tanto a viver numa roda viva de problema que ele hoje não, numa situação melhor, financeira, de família, de tudo, ele não consegue estar em paz, ele não consegue descansar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Bom, um ponto importante que eu gostaria de trazer é esse, né?
diferentemente do que a gente foi criado para acreditar, o silêncio significa harmonia interna. Uma pessoa que gosta de ficar em silêncio de forma harmoniosa está no caminho da evolução. Ela se mostra muito mais organizada emocionalmente e mentalmente. Mas a maioria das pessoas, como eu coloquei aqui o exemplo desse meu paciente, fica absolutamente desorientadas quando precisam ficar sozinhas. Já reparou isso? Tem gente que fica sozinho em casa, ele fica louco. Se não surta, faz com que um ambiente nunca fique em silêncio. É carro com som alto, é televisão ligada, é celular, agora é internet o tempo inteiro. E os que conseguem ficar em um ambiente silencioso não conseguem desligar o barulho interno. Então, veja que é um treinamento que nós precisamos fazer dia após dia, né? Dentro do... o Mahatma Gandhi nos traz essa frase, né, importante: aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Os orientais levam isso muito a sério, né? Essa parte do silêncio. E dentro dessa evolução espiritual, que muitos chamam de sadhana, uma parte importante é ficar em silêncio, é aprender a silenciar a mente. Mas nós, ocidentais, nós fomos criados para fazer o contrário. Nós queremos não somente falar na nossa mente o tempo inteiro, mas conversar com o mundo inteiro. Fizemos um retiro do silêncio uma vez, lá no Ramatiz, e a gente foi para uma chácara, foi muito interessante. E durante um dia inteiro a gente fez meditação, exercício de respiração, mas isso tudo em silêncio, silêncio completo. E foi muito interessante que quando a gente foi comer, até a comida parecia diferente. Porque uma coisa que a gente nunca faz é comer em silêncio, né? Então a gente não presta atenção no que a gente está comendo. Como lá não podia conversar, e durante todos aqueles exercícios, todo mundo num estado mental mais tranquilo, quando a gente começou a comer, parecia que até a comida tinha gosto diferente, é muito interessante. Mas hoje, né, até para comer a gente tem que conversar com o mundo. Estou tomando café, estou tirando foto, botando no Instagram, estou tomando café, estou indo no banheiro, estou tirando foto. Quer dizer, não dá, né, gente? Realmente é complicado. Eu trouxe muita coisa do Vitor Hugo aqui, porque realmente ele é demais, né? O medo é mudo, diz Vitor Hugo. Os aterrorizados falam pouco. Parece que o horror diz silêncio. Essa é a forma com que muita gente vê o silêncio, né? Então, deveria ter um momento durante o nosso dia para simplesmente não fazer nada. É uma coisa que a gente não consegue, né? Sem televisão, sem conversar, sem olhar paisagem, sem absolutamente nada além de nós mesmos. Simplesmente o que existe dentro de nós para ser descoberto e percebido, a gente começa a entender que é muito maior do que qualquer coisa externa, do que qualquer diversão. Então a gente se acostuma tanto a viver os mesmos dramas internos, nossos transtornos psicológicos. Rosa, consegue colocar no mudo, por favor? Isso nos cansa, né? Nos enfadonha. Então, nós queremos fazer cada vez mais coisas para fugir disso. E com isso, nós esquecemos de uma coisa muito simples, né? Que é viver. Como se a nossa mente fosse um filme, uma tela de cinema. Só que ela não para. É o tempo inteiro funcionando. E nós somos péssimos diretores. E na maioria das vezes, essa mente ela vai criando histórias que não existem. Criando fantasmas, e depois eu preciso criar um caça-fantasmas para resolver o meu problema imaginário, e aí não tem fim. Então, se eu nunca paro para colocar ordem nisso, eu simplesmente fico repetindo esse filme sem fim durante décadas. Essa é uma pergunta, né, muito bacana. Quantas horas do dia, né, nós podemos dizer que realmente estamos vivos?
Você tira 8 horas do seu sono, sobra 16. Quando você está realmente... Quantas horas você realmente está consciente do que você está fazendo? Você não está só no passado ou no futuro, esquecendo de viver esse momento aqui e agora, que é o mais importante, né? Quando a gente consegue entrar em contato com a nossa essência divina pelo silêncio, tudo que funciona na superfície da vida será apenas acessório. Na minha tese de mestrado, nós analisamos médiuns lá do Ramatiz antes e depois da incorporação. Uma coisa que a gente encontrou foi o aumento da dopamina, que é essa substância cerebral do prazer, né? Por isso que a gente sai de um encontro no centro se sentindo bem. Fala, nossa, cheguei aqui, tá pesado, agora estou indo tão leve. E tem vontade de voltar na outra semana. Essa experiência mediúnica em grupo ali, ela não durou 20 minutos. E ela já mudou a química cerebral. Então, quando eu pergunto lá que a gente precisa reservar um tempo, quantas horas do dia a gente pode falar que está realmente vivo, eu não estou falando de a gente passar horas em meditação. Nosso mundo ocidental não foi preparado para isso. Eu estou falando de, em algum momento, 10, 15, 20 minutos, a gente está serenando a mente e realmente entrando em contato com o que não seja o nosso pensamento habitual. O mesmo todos os dias. Nós estamos hoje, sem dúvida nenhuma, né, no pico de evolução da Terra. Nós temos um maquinário mais perfeito que existe, mas ao invés da gente se aprofundar no estudo e no entendimento do que nós somos com esse maquinário multidimensional, o que a gente faz? Senta e reclama. Nesse exato momento, a gente reclama por que a palestra lá no Leon Denis não voltou. Aí quando volta, por que voltou? A gente tem sempre alguém reclamando de alguma coisa que está acontecendo. Nós, espíritas, a gente gosta de falar que a vida não é só o corpo físico, e é verdade isso. E não é mesmo, né? Nosso corpo é um amontoado de comida, que vira célula, que forma tecidos, que formam órgãos e que nos fazem manifestar nesse plano de existência. Mas a gente se perde no mental também. Nos esquecemos de que a nossa mente também não representa a nossa totalidade, ela faz parte. Assim como o corpo físico faz parte. Nossa mente ela é constituída de um amontoado de impressões e memórias e pensamentos, mas a nossa essência espiritual perfeita, criada à imagem e semelhança de Deus, está muito além disso. E a gente acaba conseguindo entender que o físico não é o que nos representa na totalidade, mas acaba se perdendo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Eu vou caminhando com vocês para os finalmente. Entre as milhares de horas perdidas, né, com o corpo e as milhares de horas perdidas com a nossa mente, onde nós estamos de verdade? Porque nunca encontramos tempo para escutar a nossa voz interior que se manifesta no silêncio. Nós estamos sentados aqui já há alguns minutos e significa que estamos exatamente tantos minutos, né, que já são aqui 15 para as 9, nós estamos 45 minutos mais perto do nosso desencarne do que quando eu comecei a falar. O que a gente vai esperar mais, gente, para mudar de verdade? O desencarnar? Será que é isso que precisa chegar na nossa vida? Na língua tamil, que é uma língua falada ali no sul da Índia, é descrito de uma forma muito interessante que quando alguém morre, ninguém diz ele morreu. Ele diz Kalamaitang, que significa o tempo acabou. Olha que bacana isso. A nossa consciência, né, estar consciente da nossa finitude, aquilo que Buda chamou de anicca, que nos tira o tempo, ou deveria tirar, né,
quando nós estamos conscientes de que não somos eternos, não sobra tempo para discussão, para briga, e o nosso foco deveria ser só ser feliz. E exatamente essa é uma grande pergunta que a gente precisa se fazer. Como é que a gente quer desencarnar? Sábios ou arrependidos? Orgulhosos do que fizemos ou pedindo perdão antes de esfriar no caixão? É importante isso. Então, esse é o convite que eu queria trazer para todos nós, né? Obviamente eu incluso. A gente parar de se perder nos nossos pensamentos repetitivos. A vida é o que é. Ninguém vai mudar um relacionamento porque fica pensando nele 24 horas por dia. Ninguém vai mudar uma situação temporária de trabalho porque fica pensando nela 24 horas por dia. Todas essas coisas são importantes e merecem o nosso pensamento. Mas ao fazer isso, tenta entender que a vida é o que é e nós não temos controle sobre nada. E aí a gente entrega isso para a espiritualidade. E reserva um tempo para que no silêncio da nossa alma a espiritualidade possa conversar com a gente. Era isso, pessoal, que eu queria trazer para a nossa conversa hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Sérgio. Como eu disse no início, né? Muitas reflexões, muitas colocações seriam feitas e realmente foram. E como eu disse também, não é fácil. Muito difícil a gente fazer o que você disse aí, fazer parte da nossa vida, né? Tem que ter um esforço próprio, né? Individual e importante. Ninguém pode fazer nada pela gente, né, Sérgio? Cada um tem que fazer por si só. É verdade. Tudo isso aí que você colocou é algo assim muito pessoal, muito individual e muito profundo, né? Realmente a gente tem que pensar, analisar muito isso. Essa palestra está sendo gravada. Depois eu vou pedir para a Luciana mandar para todo mundo. Acho que a gente tem que escutar isso aí muitas vezes para ficar bem gravado e ficar bem assim, ciente, a gente ficar bem ciente de tudo isso que a gente tem que fazer e realmente não é fácil. Então, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disposição de chegar até aqui, falar isso tudo para a gente, assim, com tanta clareza, tranquilo, até a sua calma, assim, deixa a gente mais calmo. Sua maneira de colocar as coisas, muito importante. Gostei demais, tenho certeza que todos aí também gostaram. E esperamos tê-lo aqui em breve novamente, Será um prazer enorme. porque a gente sabe que mesmo que as nossas casas voltem a trabalhar, a funcionar normalmente, eu acho que essa nova ferramenta que nós conseguimos, né, essa palestra assim online é muito importante, porque eu acho que isso nunca vai acabar mais, vai ser difícil. Mesmo que tenha de novo o retorno à casa, que é tão importante também, que a gente sabe, né? Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar por aqui muitas vezes. Muito Eu obrigado concordo, mais uma vai ser. vez, Obrigado. né? Eu vou passar a palavra agora para o comando agora para a Luciana, que ela vai colocar o nosso passe virtual. Quem ainda tiver um tempinho de pegar água, né, para fluidificar, ainda dá um tempinho. E eu passo então a palavra para a Luciana e depois a gente vai para a prece final. Meus queridos, chegou o momento de nos prepararmos para receber o passe, o tratamento espiritual à distância e a fluidificação das águas. Se lembre de deixar um recipiente com água limpa para ser fluidificada, pois este será o seu medicamento durante o tratamento. E neste momento, irmanados nessa vibração de paz, mergulhados em suave meditação e respiração tranquila, te convido a abrir a mente e o coração, se colocando em posição de receber todas as bênçãos que a espiritualidade maior vem nos trazer.
Senhor de infinito poder e bondade, ajuda-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali, frutos de minha condição de ser imperfeito. Ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísticos sejam afastados de minha mente como folhas secas, que se soltam das árvores e são levadas pelo vento. Ajude-me a retirar do peito todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, falta de paciência, ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido, e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas dos seus missionários, que eu possa receber as melhores vibrações energéticas através deste passe. E que estas vibrações venham em forma de ideias edificantes de otimismo e alegria, e me fortaleçam para o perdão, a paciência, a serenidade e para a resolução dos meus problemas e provações. Peço, Senhor, que me ensine a viver um dia de cada vez, que me oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto das experiências felizes como das dolorosas. Permita, Criador, que eu possa controlar melhor minha ansiedade e meus medos do futuro, aprendendo a aguardá-lo com o cuidado necessário. Que eu saiba viver cada minuto, aproveitando a beleza e o sabor da vida. Que a cada momento sagrado que o Senhor me permitir viver, brote em minha alma sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. E que nessa minha jornada terrena eu possa aprender a me elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente, um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos de Cristo. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Ti, ao próximo e a mim mesmo sejam a base do meu comportamento. Que a prática da caridade e do perdão sejam minha conduta diária. E desta forma, Senhor, eu possa ser merecedor de Suas bênçãos, de seu fortalecimento e da cura das minhas mazelas pelas Suas mãos piedosas. E que por acréscimo de Sua misericórdia, Senhor, todos aqueles que me rodeiam possam desfrutar das mesmas luzes que agora peço em meu favor. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, estamos chegando ao final da nossa reunião, né? Gostaria de ver se alguém se prontifica a fazer a oração de encerramento. Alguém está mais inspirado? Luiz, você pode fazer para a gente a oração? Gilberto? Pode fazer, Luiz? O Gilberto faz. Eu posso também. Pode fazer para a gente. Davi, fecha a porta.
Queridos irmãos, vamos, nesse instante, silenciar nossos sentimentos, silenciar os nossos pensamentos, buscando a harmonia e comunhão com o nosso querido Mestre Jesus, para a nossa melhora, para a melhora de nossos atos, para a melhora da nossa convivência com todos aqueles que amamos. Que possamos, hoje e sempre, estar unidos a Jesus, aos nossos mentores, no sentido de ter calma. Vamos sim alcançar o que necessitamos através de bons fluidos que advêm das esferas superiores. Hoje e sempre, sempre muito gratos, Senhor Jesus, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, então, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, agradeço também ao Sérgio pela disponibilidade de nos trazer tantos ensinamentos nessa noite. Fiquem todos com Jesus, uma ótima semana e que a gente se encontre novamente na próxima segunda-feira. Tá? Uma excelente semana para todos. Tchau, Luciana. Depois manda para a gente a gravação, tá? Para a gente repassar para o grupo. Tá bom, tem uma Luciana que está pedindo, eu vou mandar no grupo do centro, eu não sei se ela tá. Tá, qualquer coisa, ela procura a gente, né? Boa noite, Huberto. Boa noite. Ela é Mauro. Vou te ver, Sérgio. Oi, Rita. Ela é minha, Fala, meu ela é amigo. minha, Muito obrigado. ela é minha afilhada e tá longe daqui. Ah, Ela ótimo. mora Então no põe no grupo do Nordeste. centro. Eu ponho, pode pôr no nosso também, eu encaminho. Você manda para ela. Tá? Tá Ótimo. bom, pode deixar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Deus Prazer. nos abençoe. Já, Sérgio. Ótima semana. Mateusão. Até logo, até. Beijo, Lu. Matheus, tudo bem, Matheus? Não, você ainda. E aí, Matheus, tudo bom? Olha, Fala, Matheus. E aí, Matheus? vamos aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Um abraço, Mó. Boa noite para vocês também, viu? Foi linda a palestra. Tchau.